quase 2000 anos, numa sexta-feira que se tornou a mais importante de toda a história, Jesus morreu. A crucificação foi terrível, dolorosa e profundamente agoniante. Os 4 evangelhos registram esse momento com uma riqueza impressionante de detalhes e deixam muito claro que a morte de Jesus envolveu muito mais do que sofrimento físico. Foi uma experiência que atravessou o corpo, a alma e o espírito. Neste vídeo, vamos revisitar os momentos finais do Senhor Jesus no Calvário e entender o que esse sacrifício representa para toda a humanidade. E ao final, você vai descobrir também o que a ciência moderna revela sobre a morte de Jesus. Detalhes surpreendentes que ajudam a compreender ainda mais a profundidade desse ato. Acredita-se que essa morte tenha acontecido após cerca de 3 anos do início de seu ministério público, o que indica que Jesus viveu por volta de 33 anos. Porém, determinar o ano exato não é simples. Há um erro conhecido em nosso calendário atual, algo entre 4 e 6 anos, o que sugere que Jesus nasceu por volta de 6 a 4 a.C. e que sua morte ocorreu entre os anos 27 e 29 a.C. Antes da crucificação, Jesus passou por uma longa e humilhante sequência de torturas. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever e permitir que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Ele foi preso na noite de quinta-feira, traído por um de seus próprios discípulos, enquanto orava no Getsêmani. Conduzido ao Sinédrio, a Corte Suprema Judaica, Jesus foi falsamente acusado de blasfêmia e condenado com base em testemunhos distorcidos e fabricados. Porém, o Sinédrio não tinha autoridade para executar alguém, apenas Roma podia decretar a morte. Por isso, Jesus foi entregue ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Pilatos hesitou. Temia as consequências políticas, tentou buscar uma saída, chegou a enviar Jesus a Herodes Antipas. Mas Jesus foi devolvido a ele, e pressionado pela multidão e pela liderança judaica, Pilatos autorizou a morte por crucificação. Então começou o tormento físico. Jesus foi brutalmente açoitado com um instrumento conhecido por sua crueldade, um chicote curto, composto de tiras de couro com ossos afiados, ganchos e pedaços de metal presos às pontas. Cada golpe dilacerava a pele, penetrava profundamente na carne e muitas vezes atingia músculos e órgãos. Além disso, Jesus sofreu zombarias, humilhações e violência psicológica. Soldados o vestiram como um rei, de forma sarcástica. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, cujos espinhos, segundo estudiosos, podiam atingir nervos do crânio, provocando dores lancinantes, e ainda o golpearam repetidamente com um caniço. Após a tortura, Jesus foi levado para morrer. A crucificação precisava acontecer fora dos limites da cidade. Os condenados costumavam carregar apenas a trave horizontal da cruz, com cerca de 20 quilos, mas em alguns casos, a cruz completa, que podia chegar a 80 quilos, era levada. Não sabemos qual foi o caso exato de Jesus, mas o que os evangelhos deixam claro é que, enfraquecido pela flagelação brutal, ele não conseguiu completar o trajeto sozinho. Simão Cirineu foi obrigado a ajudá-lo. No Gólgota, suas mãos e pés foram pregados com grandes cravos de metal, quase 13 centímetros, que perfuravam nervos e ossos. A cruz foi erguida, expondo Jesus nu, publicamente, em extrema dor e vulnerabilidade. Pilatos mandou fixar uma placa acima de sua cabeça: Rei dos Judeus, o que gerou ainda mais insultos da multidão e das autoridades religiosas. A morte na cruz era considerada a mais vergonhosa, lenta e torturante forma de execução da época. Provavelmente surgida entre os persas e mais tarde aperfeiçoada pelos romanos, era reservada apenas a escravos e criminosos perigosos. Os sintomas incluíam cãibras intensas, dores atrozes nos braços e nas pernas, sede extrema e dificuldade crescente para respirar. Dependendo do local, aves de rapina podiam começar a atacar os condenados ainda vivos. A morte podia durar horas ou dias,
geralmente causada por asfixia, hemorragia ou colapso cardíaco. Para apressar o fim, era comum que quebrassem as pernas dos crucificados, o que impediria qualquer tentativa de respirar apoiando o corpo. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, que ele recusou. Mais tarde, ofereceram vinagre numa esponja. Dos relatos, sabemos que Jesus permaneceu na cruz por aproximadamente 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Algumas pessoas próximas permaneceram por ali, como sua mãe, outras mulheres e o apóstolo João. Enquanto isso, muitos continuavam zombando, insultando e debochando. Durante sua crucificação, Jesus pronunciou pelo menos 7 frases de significado profundo, revelando tanto sua plena humanidade quanto sua plena divindade. Além disso, fenômenos extraordinários ocorreram. Trevas densas cobriram a terra por 3 horas. Um grande terremoto abalou Jerusalém e o véu do templo, que separava o Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo. Não se sabe, em termos fisiológicos, se Jesus morreu por asfixia, hemorragia ou falência cardíaca. O que sabemos é que sua morte ocorreu logo após ele entregar seu espírito ao Pai. Um soldado perfurou seu lado com uma lança para confirmar, e saiu sangue e água, um detalhe mencionado pelos evangelhos. Como o sábado se aproximava, seu corpo foi retirado rapidamente da cruz. Enquanto muitos crucificados eram lançados em valas comuns ou deixados expostos aos animais, Jesus foi sepultado em um túmulo novo, de onde ressuscitaria no 3º dia. Mas existe uma verdade essencial. Apesar de toda a dor física, a parte mais terrível da morte de Jesus não foi causada pelos cravos, pela coroa de espinhos ou pelos açoites. Outros também sofreram crucificação e sofreram horrores. A diferença é que Jesus suportou algo que nenhum outro homem jamais poderia suportar. Ele enfrentou a ira de Deus contra o pecado. A dor mais profunda foi a dor da separação do Pai. Aquele que sempre viveu em perfeita comunhão divina, carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele se fez maldição em nosso lugar. Sua pergunta carregada de agonia: meu Deus, por que me desamparaste? Revela o peso incomparável daquele momento. Na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno, não por causa de sua culpa, mas por causa da nossa. Ainda assim, ao mesmo tempo em que o juízo divino se manifestava sobre Jesus, sua morte revelava o amor insondável de Deus. Jesus não morreu para que Deus pudesse nos amar. Ele morreu porque Deus já havia nos amado desde a eternidade. A cruz não foi um improviso da história, mas o cumprimento de um decreto eterno. Cristo é o Cordeiro Imaculado conhecido antes da fundação do mundo. E a boa notícia é que o sangue precioso que ele derramou continua sendo a esperança, o perdão e a vida para todos nós. Curiosidades científicas sobre a morte de Jesus. A crucificação foi projetada para causar morte por asfixia lenta. Estudos médicos mostram que a posição dos braços estendidos e o peso do corpo puxando o tórax para baixo impede a respiração normal. O crucificado precisava erguer o corpo apoiando-se nos pés perfurados, causando dor extrema apenas para conseguir inspirar. Com horas de exaustão, a pessoa simplesmente não conseguia mais levantar o corpo, morrendo sufocada. A flagelação romana podia deixar ossos expostos. O flagrum romano tinha pedaços de metal, ossos e ganchos nas pontas. Simulações médicas demonstram que ele rasgava músculos, arrancava pedaços de pele e criava lacerações profundas suficientes para expor costelas, atingir órgãos e causar hemorragia severa. Isso explica porque Jesus não conseguiu carregar a cruz todo o caminho sem ajuda. A coroa de espinhos atinge um dos nervos mais sensíveis do corpo humano. A região do couro cabeludo é repleta de terminações nervosas. Espinhos longos perfurando essa área podem atingir o nervo trigêmeo, nervo occipital, produzindo dores consideradas comparáveis a choques elétricos contínuos. A morte em 6 horas é compatível com um choque traumático severo.
A maioria das vítimas de crucificação ficava viva 24, 48 horas. Jesus morreu em cerca de 6 horas, o que a ciência relaciona a perda massiva de sangue, desidratação extrema, exaustão e colapso cardiovascular. Isso significa que ele chegou à cruz quase morto pela tortura anterior. Sangue e água. Ao ser perfurado, tem explicação médica. O relato bíblico descreve que, ao perfurar em seu lado, saiu sangue e água. A medicina explica esse fenômeno por 2 possíveis motivos: acúmulo de líquido no pulmão, edema pulmonar; acúmulo de líquido no pericárdio, membrana ao redor do coração. Em ambos os casos, isso ocorre por colapso cardíaco e choque traumático. A posição dos pregos não era na palma da mão. Estudos anatômicos mostram que a palma da mão rasgaria com o peso do corpo. Os romanos pregavam na região do carpo, entre o pulso e o antebraço, onde os ossos são mais resistentes. O prego atinge o nervo mediano, causando dor extrema, irradiando para os braços e o peito. A escuridão de 3 horas não é explicada por eclipse solar. Astronomicamente, um eclipse solar não dura mais do que 7 minutos. A ciência afirma que, se houve escuridão por 3 horas, não poderia ser eclipse natural, fenômeno astronômico comum, ou seja, não há explicação natural conhecida. A lança no lado comprova morte clínica. Perfurações cardíacas são 100% letais. O golpe do soldado romano funcionava como uma certificação oficial de morte. Para o soldado era impossível errar. A lança entrava entre as costelas, atravessava o pulmão, atingia o coração. Isso confirma que Jesus não desmaiou. Ele realmente morreu. A quebra das pernas era comum, mas não fizeram isso com Jesus. Os romanos quebravam as pernas para acelerar a asfixia. Isso é comprovado arqueologicamente. Vários ossos encontrados mostram fraturas desse tipo. O fato de não terem quebrado as pernas de Jesus indica que ele já estava totalmente morto. Roma certificou isso. Não havia dúvidas sobre o óbito. O sepultamento de Jesus é considerado um dos fatos mais bem atestados da história antiga. Historiadores afirmam que ser sepultado por José de Arimateia em um túmulo conhecido, fora do costume de deixar condenados expostos, é algo praticamente incontroverso nos estudos acadêmicos sérios. E assim, cada detalhe científico e histórico reforça a grandeza do sacrifício de Jesus. A ciência explica o método, a história explica o contexto, mas apenas a fé explica o motivo. E esse motivo continua ressoando há mais de 2000 anos. Ele fez isso por amor a nós. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Peço que se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele permitir. Até lá.